Olá pessoal, tudo bem? Os políticos brasileiros têm mostrado sua pior face nessa pandemia do coronavírus e dois exemplos muito claros disso foram dados ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em espectros políticos completamente diferentes, ambos tiveram declarações infelizes acerca da pandemia ontem. No caso do presidente Jair Bolsonaro, tem sido bastante comum, né? Ele questionar a ciência, tem todas essas polêmicas relacionadas ao Ministério da Saúde. É lamentável, no meio de uma pandemia, ter demitido 2 ministros da Saúde. O cargo está vago até agora. Por enquanto tem um paraquedista, literalmente um paraquedista, no Ministério da Saúde, e ontem fez piada com a questão da cloroquina, dizendo que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína, no dia em que o país se tornou um dos 4 do mundo que chegou a 1.000 mortes diárias pela pandemia. É lamentável de uma autoridade pública nessa altura do campeonato fazer piada com uma questão tão grave e com a vida de milhares de brasileiros. No mesmo dia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva meio que comemorou a pandemia, não que ele tenha comemorado as mortes em si, mas disse que o fato de ter havido essa pandemia, segundo ele, ainda bem que houve essa pandemia, para que as pessoas percebessem que o Estado é importante na economia. Basicamente, o que ele quis dizer é que com a pandemia ficou mais fácil defender o projeto político dele, do partido dele, do grupo político dele, de um Estado maior, né? Ou seja, claramente, em meio à pandemia, está tendo uma imagem, uma visão político-eleitoral da questão. Também os governadores, né, no meio dessa pandemia, há denúncias de corrupção, que é muito sério em vários estados, né, principalmente no Rio de Janeiro, onde já teve, inclusive, ex-secretário de saúde preso, né, e eles também fazem um jogo político, né, claramente há um embate político aí com o presidente, e aí a gente vê outros países do mundo, né, por exemplo, o Chile, todos os ex-presidentes vivos estavam juntos em uma live discutindo saídas para combater o coronavírus, e a gente vê isso na maior parte do mundo, né? Na maior parte do mundo, a maior parte dos políticos está discutindo juntos saídas para a pandemia, e vemos no Brasil esse tipo de situação que é lamentável, políticos brasileiros pensando em eleição, e isso nos obriga a pensar como é que o país chegou nessa situação de ter esse tipo de gente no poder. Um abraço para vocês e até mais.